Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS. Meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado, LLM de Direito Empresarial pela FGV, pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC Minas e em Direito Eleitoral pela INSTED-MS. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de corretor público e nós vamos explicar a evolução ali do nosso ordenamento jurídico e como o corretor público ele foi inserido no nosso ordenamento jurídico e qual é a importância dele para o processo. Inicialmente nós temos aqui a inclusão do corretor público em virtude de uma tendência do direito moderno, ou seja, foi uma mudança com finalidade de garantir economia, celeridade e instrumentalidade do processo para atender a efetividade, ou seja, para que o processo ele seja efetivo, para que a pessoa não ganhe o processo e depois não consiga receber ali o que ela tem de direito. E nós tivemos essa modificação no nosso Código Civil de 1973, que é o Código Civil que foi revogado. A execução da sentença ela era realizada no processo autônomo, ou seja, você tinha dois processos, você tinha um processo de conhecimento e o processo de execução da sentença. Só que isso gerava um problema, porque você demorava demais para iniciar esse processo, existia uma série de regras ali burocráticas que acabavam prejudicando a celeridade do processo. E após uma modificação, o processo de conhecimento ele foi unificado com o processo de execução de sentença, trazendo aí o cumprimento de sentença. E nessa outra tentativa no processo de execução, você tentava localizar os bens do devedor para satisfazer o direito que estava reconhecido na sentença. Ou seja, depois do processo de conhecimento no qual era reconhecido seu direito, no qual o réu ele era condenado, você passava a um outro processo de execução para você localizar os bens do devedor e aí alienar esse bem ou você adjudicá-lo. E tivemos uma reforma com base na Lei 11.232 de 2005, que foi estabelecido novo regime de cumprimento de sentença, ou seja, o processo ele passou a ser um só, ele passou a ser um processo sincrético. Houve a junção da função cognitiva e executiva, ou seja, da fase de conhecimento e de execução, para que fosse declarado satisfeito o direito de um único processo, ou seja, você desdobrava esse processo em fase de conhecimento e de cumprimento de sentença. Você tinha ali a união para facilitar o andar desse processo, você tornar ele menos burocrático. E além disso, na Lei 11.382 de 2006, houve a alteração do regime de execução dos títulos extrajudiciais, no qual foi priorizada a adjudicação, em detrimento da alienação judicial. E nós sabemos que a alienação judicial, muitas vezes, ela acaba prejudicando o devedor, porque quando você indica um imóvel para ir para um leilão, no leilão, normalmente, ele é vendido por um valor muito mais baixo do que o valor que seria o adjudicado. Quando você é credor, você pode adjudicar um bem, ou seja, você pode adquirir a propriedade daquele bem pelo valor de avaliação. Quando ele vai para leilão, muitas vezes o valor desse bem é diminuído. Ou seja, se você tinha uma execução de 200 mil contra uma pessoa e essa pessoa possuía um imóvel de 200 mil, é mais interessante você adjudicar esse imóvel, você adquirir a propriedade desse imóvel do que levar a um leilão judicial no qual ele pode ser vendido até por 50% do valor. Porque se ele for vendido por 100 mil, você receberá apenas 100 mil e ficará com outros 100 mil sem receber, se a pessoa não tiver outros bens e não tiver outra forma de pagar. E também, nessa época, houve a criação da alienação por iniciativa particular. Ou seja, se você não tivesse o desejo de adquirir a propriedade desse imóvel, você não tivesse o desejo de enviá-lo para leilão, no qual ele vai concorrer com vários outros bens, muitas vezes as pessoas que vão participar daquele leilão, ela tem o dinheiro ali limitado e ela vai escolher qual que é o melhor bem que será adquirido, você poderá realizar alienação por iniciativa particular, ou seja, você sendo credor, você tem um imóvel que garante a sua execução, você pode aliená-lo por iniciativa particular através da ajuda de um corretor público. E no novo CPC, que foi criado em 2015, nós tivemos a manutenção do sincretismo processual, ou seja, houve a manutenção da unificação entre o processo de conhecimento e o processo de execução e houve a criação de diversos mecanismos para efetiva implementação e materialização dos direitos que são reconhecidos na fase de conhecimento. Ou seja, buscou-se facilitar ali a execução dos bens, a satisfação do seu direito. Porque o que acontecia antigamente? Muitas vezes você ganhava o processo, mas você, como diz o ditado popular, você não levava nada. Você ganhava, mas não recebia. Então houve uma modificação para facilitar
a satisfação desse direito, e o juiz ele passou a ter o poder e dever de determinar todas as medidas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, ou seja, o juiz agora, a partir de agora ele recebe mais poderes para poder satisfazer o direito do exequente. E com relação à expropriação dos bens executados, o novo Código de Processo Civil ele inovou na alienação por iniciativa particular e ele também criou a figura da venda judicial por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Ou seja, além da alienação por iniciativa do particular, na qual o particular escolhia ali um corretor, agora foi criada a figura da venda judicial por intermédio de corretor público, através do qual o juiz ele verifica ali a relação de corretores públicos credenciados e ele escolhe ali um corretor para realizar a intermediação dessa venda. E também foi estipulado que o tribunal ele poderia editar algumas disposições sobre o procedimento da alienação por iniciativa particular, quais são os requisitos, quem são os corretores que podem participar e a forma de credenciamento desses corretores e quais são os meios de publicidade desses imóveis que poderão ser utilizados. E também autorizou que nas localidades em que não houver corretor leiloeiro público credenciado, a indicação será de livre escolha do exequente, ou seja, dependendo da localidade, se não houver nenhum corretor público credenciado, o exequente ele pode indicar ali qual que é o corretor que ele prefere. Nós temos isso na alienação particular, isso nada mais fez do que autorizar também na venda por iniciativa judicial a escolha do corretor pelo exequente. E nós temos aqui uma importante resolução que regulamentou os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico e a resolução 236 de 2016. E no nosso artigo 1º, ela define, nosso artigo 1º, novo Código Civil define que deverão atender os requisitos da ampla publicidade, autenticidade, segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. Ou seja, você pode alienar esse imóvel por meio eletrônico, só que esses softwares, esses sites, portais de venda de imóveis, ele deve reunir uma série de definições, uma série de requisitos para que essa venda seja feita de forma segura e que não haja fraude nesse processo de alienação. Além disso, no parágrafo único definiu que as alienações particulares poderão ser realizadas por corretor, leiloeiro público, conforme o valor mínimo fixado pelo juiz. Aqui também é interessante porque havia uma grande discussão sobre o valor que poderia ser decretado na avaliação por iniciativa particular. Em regra, o valor deveria obedecer ao valor da avaliação, ou seja, você não poderia vender o imóvel por um valor menor do que ele valia. Já que no parágrafo único, o juiz ele pode fixar o valor mínimo, ou seja, ele pode fixar que você pode vender aquele imóvel por 80% do valor, 60%, até 50%. E aqui nós temos uma diferença, antiga, como eu falei no início da aula, nós tínhamos a importância da adjudicação, ou seja, o processo ele dava importância à adjudicação, que era a forma menos custosa para o devedor, porque se o devedor ele tem um bem de 200 mil e está dando esse bem por 200 mil para o credor, ele terá sua dívida extinta. Agora, se esse imóvel de 200 mil vai a um leilão e ele é vendido por 100 mil, além do devedor perder esse imóvel, que possui um valor maior, ele vai continuar devendo 100 mil para esse credor. Então, houve essa importância da adjudicação e também houve a criação da alienação alienação judicial por corretor público para facilitar uma venda com valor maior, ou seja, você quando tem um corretor que vende, você vai facilitar a venda, porque quando você vai participar do leilão, muitas vezes você não tem uma série de informações sobre aquele imóvel, você não visitou aquele imóvel, nós temos um procedimento mais burocrático. Já na alienação judicial, você consegue ali, através de um corretor público, se você for corretor público, você vai facilitar esse processo de compra e venda. E a pessoa vai ter mais confiança, porque esse corretor público vai atuar indicando ali quais são os riscos, quais são as seguranças do negócio, entre outras questões. E essa alienação ela está disposta a partir do artigo 879 do novo Código de Processo Civil. A adjudicação, como nós falamos, é o ato judicial que concede a posse-propriedade de bens imóveis a alguém, ou seja, você adquire a propriedade e a posse daquele imóvel. E no direito jurídico, no direito civil,
A adjudicação é o ato de transferir à pessoa que promove a execução judicial, o exequente, os bens penhorados e respectivos rendimentos arrecadados no processo em pagamento do seu crédito contra executado. Já no direito imobiliário, a adjudicação é o processo no qual se estabelece que a propriedade de um bem imóvel se transfere do seu primitivo dono, que é o transmitente, para o adquirente, que é o credor, que a partir de então assume sobre ele todos os direitos de domínio e posse inerente de toda e qualquer concessão de bens. E o devedor ele devolve o imóvel. Nós temos como exemplo aqui quando o devedor ele devolve o imóvel ao banco em razão de inadimplemento. Então aqui na adjudicação a parte credora ela vai adquirir a propriedade daquele imóvel pelo valor de avaliação. Já na alienação de bens, ela é transferência desse bem para outra pessoa, ou seja, na alienação judicial de bens, se você for o credor, você não pode adquirir esse bem no leilão. Você tem que escolher. Se você quiser adquirir a propriedade desse bem, você terá que adquirir de acordo com o valor de avaliação. E se você não quiser adquirir esse bem, aí sim o juiz ele poderá decretar o leilão público ou a venda, a alienação através de corretor público. Em regra, os juízes eles aplicam a alienação por corretor público para facilitar a venda, porque é um processo que facilita. Aquele corretor ele terá um prazo maior para realizar a venda, o juiz normalmente fixa ali o prazo de alienação e essa alienação não ficará restrita apenas a uma data, a data daquele leilão, que nós sabemos que dependendo da data, se coincidir com outros leilões, muitas vezes a pessoa que é interessada em adquirir aquele imóvel não estará disponível para participar desse leilão e às vezes esse leilão não atinge o maior número de pessoas possíveis para adquirir esse imóvel. E essa alienação por iniciativa particular no Código de Processo Civil, ela é inversão na ordem de alienação do bem penhorado e ela objetiva maior praticidade e celeridade à pressão jurisdicional, notadamente na fase expropriatória, que é você expropriar os bens do devedor, onde já existe um direito reconhecido, mas pendente de concretização fática. Ou seja, aqui você busca, através da alienação judicial, facilitar a efetivação desse direito, facilitar a venda desse imóvel para que sejam arrecadados os valores necessários para suprir, para satisfazer o direito que foi reconhecido judicialmente. E no processo de execução, essa alienação por iniciativa particular ela é modalidade do ato de expropriação e na qual você delega o procedimento à iniciativa particular sobre a supervisão do Poder Judiciário. Ou seja, ao invés do Poder Judiciário promover a alienação, o Poder Judiciário ele delega essa função para os particulares, só que o Poder Judiciário vai supervisionar se a alienação foi feita de forma correta, quais foram as propostas, se houve a prestação de garantia e tudo mais. E ele tem como fundamento a desjudicialização da execução. Nós temos um movimento muito forte no nosso direito de desjudicialização dos nossos atos, ou seja, você tirar do Poder Judiciário a atribuição ali, a função de exercer determinados atos, e isso aqui tem a finalidade de garantir maior efetividade e celeridade, ou seja, você transfere para o particular. O particular, querendo ali satisfazer seu direito, ele vai, junto a um corretor público, querer vender esse imóvel o mais rápido possível. E ela tem como finalidade também a efetividade no processo de execução, que é admitir a postulação de alienação por iniciativa particular, mediante carta precatória, ou seja, se esse imóvel estiver em outro município, em outro estado, o juiz também pode definir a expedição de uma carta precatória, que nada mais é do que uma comunicação para o juiz de outra localidade, para que esse juiz escolha ali um corretor público, ou a parte também possa escolher um corretor público que vai atuar em outra localidade para realizar a alienação daqueles bens sob a supervisão do juiz daquela localidade. Pessoal, agradeço a todos pela atenção. Espero vocês nas próximas aulas. Muito obrigado. Até mais.